Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites, episódio número 11, gravado nesta terça-feira, dia 27 de junho, e hoje vamos analisar a vitória do Flamengo sobre o Santos no último domingo, atuando lá na Vila Belmiro, jogo disputado no último domingo, dia 25 de junho. O Flamengo venceu o Santos pelo placar de 3-2. Também vamos falar sobre a projeção para o próximo jogo contra o Alcas, na quarta-feira, amanhã, dia 28. E vamos também repercutir um pouquinho sobre a eliminação das meninas da Gávea no Campeonato Brasileiro Feminino, que culminou na demissão do técnico Luiz Andrade. Então, sem mais delongas, já peço para vocês aqui, se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o seu like, também escute nas plataformas disponíveis de podcast e vamos ao que nós temos que falar, que é de futebol. Muito bem, o Flamengo enfrentou o Santos no último domingo, às 18 horas e 30 minutos, lá na Vila Belmiro, jogo sem público, uma vez que a equipe santista ela foi punida após as confusões no jogo entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A torcida jogou rojões no gramado, o jogo foi interrompido, o árbitro da partida, o Voaden, acabou o jogo alguns minutos antes do previsto e por isso o STJD puniu o Santos, que teria mando de jogo sem torcida. Com isso, o Flamengo, que vinha de uma derrota acachapante para o Bragantino, aquela vergonha, aquele vexame que foi o jogo de quinta-feira, os 4-0, atuando em Bragança Paulista, foi para essa partida muito pressionado, tendo que dar uma resposta à torcida rubro-negra. E o que se viu, na verdade, não foi uma resposta à altura daquilo que se esperava. O Flamengo atuou numa rotação muito baixa novamente, porque realmente o time do Santos é um time muito limitado tecnicamente, então isso ofereceu certa, digamos, facilidade à equipe do Jorge Sampaoli, mas a verdade é que a única coisa que mudou do jogo de quinta para o jogo de domingo foi o adversário, porque o Bragantino jogou numa rotação altíssima na última quinta-feira, enquanto o Santos, todo pressionado, com vários problemas internos, políticos, pressão de torcida, inclusive, teve ali um pouco digamos assim, o seu psicológico pressionado em função de todos esses problemas. Com isso, o Flamengo obteve certa facilidade na partida, mas essa facilidade o Flamengo não soube explorar as fragilidades do adversário. O Santos demonstrando muita fragilidade, mas o Flamengo não soube explorar essas fragilidades do adversário. E, de certa forma, foi até surpreendente porque o Santos ofereceu alguns riscos ao Flamengo, o Santos optando por jogar um jogo muito de transição rápida, tentando explorar a velocidade do Soteldo e do Speed Mendonça, inclusive o Speed Mendonça que marca um gol no Flamengo, o gol de empate do 1-1 ali foi o gol do Speed Mendonça, e realmente ficou meio assim, um gostinho de que o Flamengo está devendo. E não é de hoje. O Flamengo continua cedendo espaços generosos aos adversários. Isso ficou mais uma vez evidente nesse jogo de domingo contra o Santos. Mesmo o Santos, com toda a fragilidade, com todos os problemas que eu já disse, extracampo, muito pressionado, sem treinador, o Paulo Turra, que é o novo técnico, nem estava na beira do campo, porque ainda não tinha sido inscrito no BID, na CBF. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu oferecer espaços muito generosos ao seu adversário e correu alguns riscos. Um jogo que, teoricamente, seria um jogo fácil do Flamengo administrar e matar a partida, não foi o que nós vimos. Foi um time muito exposto, principalmente na questão defensiva. Ali o Flamengo continua sofrendo muito com a exposição defensiva, mesmo com o retorno do Eric Pulgar. O Sampaoli, dessa vez, ele optou por colocar o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia. O Vitor Hugo, na verdade, ele atuou ali em várias posições do campo durante a partida,
mas mesmo assim uma equipe muito lenta, muito letárgica, né? Eu achei uma equipe muito lenta, muito morosa, preguiçosa, sonolenta, né? As transições, os passes acontecendo numa rotação muito baixa, muito pequena, o que proporcionava ao Santos a capacidade de fechar a entrada da sua área. O Flamengo teve muita dificuldade, porque faltava criatividade, faltava velocidade nas transições, né? Aquilo tudo que o Sampaoli diz, que gosta, que quer ver da equipe, que cobra da equipe, a gente não tem visto nas partidas, principalmente nessas duas últimas, né? Essa questão da intensidade que o Sampaoli tanto cobra e que esses jogadores não estão demonstrando durante os jogos. E mais uma vez ficou bem nítido isso, né? Jogadores bem aquém daquilo que se espera, uma dificuldade imensa de criar oportunidades de gol, né? O Arrascaeta ficou no banco de reservas também por opção do técnico argentino, né? O Flamengo ele entrou sem o Arrascaeta, ou seja, sem o homem que seria o responsável pela criação das jogadas, né? Mas também nesse elenco do Flamengo você ficar dependendo somente do Arrascaeta, eu acho pouca coisa, né? Um elenco que tem Everton Ribeiro, que tem Gerson, que tem o próprio Eric Pulgar, que tem uma boa saída de bola, que tem o Ayrton Lucas, que passa pelo corredor esquerdo constantemente, o Wesley pela direita. Aliás, o Wesley também numa jornada terrível, falhou, inclusive, no primeiro gol do Santos, teria que ter cortado aquela bola, e ele não cortou, né? Mais uma vez falhou, já tinha falhado contra o Bragantino. Então, se é um garoto, vai oscilar, mas alguém tem que chegar nele e dar uma dura. Aí é o X da questão, né? Quem dá dura nesses jogadores? Quem é que chega junto desses jogadores? E essa é a pergunta. Na verdade, nós não temos a informação, mas o que se vê é um total paternalismo com esses jogadores, né? Eles atuam da maneira que querem, com essa morosidade, com essa preguiça, né? Proporcionaram aquele vexame, aquela vergonha de quinta-feira, e pelo visto, nada foi feito. Eu acho que o único que cobra ali é o Jorge Sampaoli, ao que tudo indica, né? Porque a diretoria ela é muito omissa, ela não é ativa, ela não é profissional na concepção total da palavra, né? Nessa questão do profissionalismo, da cobrança, né? O Flamengo é um time que arrecada muito, mas parece aquele pobre que ficou milionário de um dia para o outro, não sabe o que faz com dinheiro, e dessa forma não sabe administrar de maneira correta, e não tem o profissionalismo, uma gestão profissional que cobre desses jogadores um empenho maior durante todos os jogos, porque a impressão que se passa é que esses jogadores, eles optam por determinados jogos, para atuar em determinados jogos, né? Quando a água bate no pescoço, os caras resolvem jogar, e principalmente nos jogos dentro do Maracanã. Se vocês repararem, os jogos do Flamengo atuando fora de casa, o Flamengo joga sempre pior, sempre mais nessa velocidade, nessa rotação mais baixa, diferente de quando atua nos seus domínios no Maracanã, muito em função também da torcida que cobra, que chega junto, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, né, a torcida levou faixas para o Maracanã, dizendo que estavam ali não pelos jogadores, mas pelo manto, né? Aquela coisa toda, protesto da torcida, porque alguns torcedores já estão identificando que o grande problema desse elenco não é o treinador, porque se a gente buscar desde a época do Jorge Jesus, né, quando o Jorge Jesus ganhou ali aquela sequência de 2019, né, que venceu Brasileiro e Copa Libertadores, já em 2020 o time vinha numa decrescente. Né, foi campeão carioca, campeão da Supercopa, da Recopa, porque o time era muito bom. Aliás, o time continua sendo muito bom. Só que o desempenho já não era mais o mesmo daquele de 2019. Quando assume o Domenech, aí é ladeira abaixo. Aí o Flamengo passa a ter alguns brilharecos em alguns jogos de lá para cá, mas parece que a equipe sempre opta por atuar e jogar em determinados jogos, em outros não. E o Campeonato Brasileiro, como é um campeonato de pontos corridos, obviamente, é um campeonato de regularidade, não dá para você ficar escolhendo o jogo que você vai jogar ou que você não vai jogar. Né? Então fica parecendo que esses jogadores eles optam mais pelas Copas do que pelos pontos corridos. Eu tenho quase a certeza,
de que amanhã contra o Alcas esse time vai jogar. Porque é no Maracanã, é contra um time muito fraco, né? A torcida ali em cima e os caras têm que ganhar para poder confirmar a sua classificação. Então, provavelmente, esse time vai entrar com uma outra postura. Aí é que fica a pergunta: por que esse mesmo time, com esses mesmos jogadores, fazem 2 jogos muito bons contra o Fluminense pela Copa do Brasil e depois não jogam tão bem nos outros jogos, sendo que é o mesmo treinador? O problema é o treinador somente? Fica essa pergunta, porque tem uma outra ala da torcida do Flamengo que é uma ala muito enlouquecida, né? Qualquer resultado negativo, a culpa sempre cai nas costas do treinador. Então é uma torcida que dá amparo para a máquina de moer treinadores, que é o Flamengo. Essa diretoria amadora, antiprofissional, paternalista, né? Arrogante, prepotente. É essa diretoria do Flamengo, que não chega junto dos jogadores, que faz a vontade de jogador, que passa pano para quando o jogador faz coisa errada, não tem um desempenho profissional, quando faz biquinho, né? Então fica o treinador na linha de frente sempre. E o treinador, ele sabe que ele ficando na linha de frente, a corda vai sempre arrebentar do lado dele. Então, sim, para mim não seria nenhuma surpresa se daqui a algum tempo o Sampaoli pedisse para sair, sinceramente. Eu não duvido. Não quero isso, mas eu não duvido que isso venha a acontecer. Muito em função da postura que esses jogadores têm. Ficaram treinando 10 dias e tem informação de lá de dentro de que jogador não gostou do período de treinamento, do período intenso de treinamento, né? Então, assim, realmente é uma questão muito complexa, né? Porque como que você pode gerir uma equipe? Então, como gerir um grupo desse, que é capaz de escolher jogo para atuar? Sabe, é uma coisa totalmente fora daquilo que é aceitável no futebol profissional. Então, assim, por isso que a gente vê aí um Botafogo liderando a competição, um Palmeiras ali, tudo bem, tá no viés de baixa, mas sempre é um time competitivo, né? O próprio Grêmio tá ali em 3º lugar, né? O Fortaleza do Vojvoda sempre é um time competitivo. E o Flamengo não, o Flamengo muitas vezes não compete, ele aceita a imposição do adversário e acha que tá tudo bem, vamos responder no próximo jogo, vamos dar uma resposta. Só que essa resposta ela vem em doses homeopáticas. É um brilhareco ali, outro brilhareco aqui. Então, realmente, é de deixar o torcedor assim, indignado. A verdade é essa, eu tenho visto os jogos do Flamengo, esses 2 últimos, na verdade os 3, né? Contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Santos, para mim é uma vergonha os 3 jogos, a forma como o time atua. Venceu 2, você vai falar, pô, tá reclamando de barriga cheia, ganhou. Ganhou, mas não é só o ganhar. Tem a questão do desempenho. Quando eu falo desempenho, gente, não é golear o adversário, não é amassar o adversário. É você competir, é você jogar o jogo, é você impedir ou tentar impedir que o seu adversário chute na sua meta, chute no seu gol. E o Flamengo não tem feito isso, o Flamengo tem aceitado a pressão dos adversários constantemente. Então isso é muito preocupante realmente. Então, como eu disse, você ficar... que Flamengo é esse que joga? É o que jogou contra o Fluminense? É o que competiu contra o Racing, por exemplo? Foi um jogo difícil contra o Racing. 2-1, um jogo apertado, mas o Flamengo competiu. O Flamengo teve frieza para matar o jogo quando teve oportunidade. E não vem mostrando isso nesses jogos. Né? O Grêmio perdeu um caminhão de gols. O Bragantino fez um caminhão de gols e perdeu outros. O Santos teve a oportunidade até de empatar o jogo. Então, realmente, assim, é uma postura vergonhosa, na minha opinião. Eu fico indignado com isso, né? Vamos agora aos números do jogo. Né? Inclusive, tem até rapidinho, tem uma informação aqui, ó, do Vitor Sérgio Rodrigues, aquele jornalista da TNT Esportes, né, que me chama a atenção, só antes dos números da partida, que é exatamente essa questão das finalizações sofridas pelo Flamengo nos últimos 10 jogos. Olha só que interessante. Contra o Bahia, foram 20 finalizações do Bahia.
Campeonato Brasileiro. Contra o Fluminense, 7, Copa do Brasil. Contra o Corinthians, sofreu 15, Campeonato Brasileiro. Contra o Nublense, sofreu 14, naquele jogo horrível, né? Mesmo sendo Copa, mas foi um jogo terrível do Flamengo. Sofreu 14 finalizações de um timeco que é o time do Nublense. Contra o Cruzeiro, 18 finalizações. O Fluminense, novamente pela Copa do Brasil, o Flamengo sofreu 9. Contra o Vasco, sofreu 13, Campeonato Brasileiro. Racing sofreu 8, Libertadores. Contra o Grêmio, 25 finalizações do Grêmio. O Bragantino, 36, já tinha falado isso no vídeo anterior. E contra o Santos foram 12. Então, assim, realmente é muito preocupante a quantidade de finalizações que o Flamengo sofre na sua meta. E o que chama a atenção é exatamente o quê? Os menores números que foram as duas partidas contra o Fluminense e a partida contra o Racing são partidas de Copa. Os outros, tirando o Nublense, são todos partidas de Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi muito exigido no seu sistema defensivo. Então, realmente, é preocupante. Um time que se defende assim, realmente, a chance de ganhar alguma coisa é muito pequena. Né? Mas acho que isso passa não só pelo sistema defensivo, mas pela postura defensiva dos jogadores, que é muito ruim. Os números da partida contra o Santos, né? O Flamengo, obviamente, venceu por 3-2, já falei. A posse de bola foi de 67% do Flamengo contra 33%, mas olha só a diferença. Com 33% de posse de bola, o Santos finalizou 12 vezes, sendo 6 no gol. E o Flamengo finalizou 10, sendo 4 no gol. Olha só, mesmo com uma posse de bola, ela é muito superior do Flamengo, o Santos foi mais perigoso do que o Flamengo, finalizando mais do que o Flamengo. Tá? Isso realmente chama atenção. Aqui, com relação à troca de passes, ó, o Flamengo trocou muitos passes, mas muitos desses passes, ó, 716 a 350, são passes, muitas vezes, que não resultam em nada. É um toquinho de lado, sem objetividade. Aqui, ó, outro número que me chama a atenção, que me chamou contra o Bragantino, que daquelas 36 finalizações do Bragantino, 22 foram de dentro da área. A do Santos, ó, de 12, 7 foram dentro da área. 7. Ou seja, realmente a situação defensiva do Flamengo é muito preocupante para a sequência dos campeonatos que virão. São 3 frentes, então algo tem que ser feito. Ou muda-se o sistema, ou muda-se as peças, mas para mim tem que mudar principalmente a atitude desses jogadores que realmente deixam muito a desejar, né? Agora a gente vai ver aqui a tabela de classificação, né, do campeonato. O Botafogo em primeiro lugar com 30 pontos. O Botafogo hoje, posso dizer para vocês, deixou de ser uma surpresa, é uma realidade, briga pelo título, efetivamente, com 30 pontos. Né, já tem praticamente aí 1/3 do campeonato, já se foi, e o Botafogo continua ali em cima com um aproveitamento muito bom, 30 pontos na liderança. O Grêmio vem logo atrás, aquele mesmo Grêmio que a gente venceu, mas que também não convenceu, assim como o jogo de domingo. E o Flamengo em terceiro lugar, empatado com o Palmeiras, mas com um número de vitórias maior do que o time lá de São Paulo. O Fluminense em quinto lugar, o Inter em sexto, o Bragantino em sétimo. O Bragantino também vem subindo, venceu também seu jogo de domingo contra o Goiás. O Fortaleza, que será o próximo adversário do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, jogo dificílimo, mesmo sendo no Maracanã. O time do Vojvoda é um time muito bem montado. O Atlético Paranaense em nono e o Atlético Mineiro na 10ª posição. Tá? Então, essas são as informações a respeito do jogo de domingo, a minha opinião sobre a atuação do Flamengo nos últimos jogos e também no jogo de domingo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que esperar de Flamengo e Alcas, que se enfrentam nesta quarta-feira, dia 28 de junho, às 21h30, no Maracanã. Último jogo da fase de grupos, Flamengo em segundo lugar do seu grupo,
né? O Racing provavelmente vai terminar em primeiro, só se uma tragédia acontecer ali do Racing perder para o Nublense atuando lá em Avejaneda. Acho muito difícil. O Racing deve confirmar a sua primeira posição nesse grupo. Então o Racing deve confirmar a sua primeira colocação e o Flamengo também tem que confirmar a sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América, enfrentando o Alcas no Maracanã às 21h30. Um jogo que, na teoria, é um jogo fácil, porque o time do Alcas, mesmo sendo aquele time que venceu o Flamengo na primeira rodada da Libertadores, é um time fraquíssimo. O Flamengo tem a obrigação de vencer, né? Vamos ver que time o São Paulo levará a campo. O Arrascaeta ele foi poupado do jogo de domingo, provavelmente deve ser titular no jogo de amanhã, na quarta-feira, né? O que se espera é um Flamengo para cima, indo para cima do Alcas o tempo inteiro, né? O Alcas deve montar ali duas linhas defensivas ali, com 5 na defesa, 4 no meio de campo e um atacante ali para de repente puxar um contra-ataque. Então o Flamengo vai pegar um verdadeiro ferrolho ali na entrada da área e vai ter que ter muita movimentação, muita mobilidade para poder vencer essa retranquinha que o Alcas deve armar para o Flamengo amanhã no Maracanã, mas que o Flamengo tem total obrigação de vencer esse jogo, sem dúvida nenhuma. O jogo vai ter transmissão da Paramount, então fica aí a torcida para que o Flamengo, pelo menos, mude, né, a sua atitude dentro de campo e que se mostre o time superior que é realmente e que possa botar isso em prática contra o Alcas nessa quarta-feira. Resta saber agora só a escalação por parte do Sampaoli, né? Ele só libera a escalação no dia da partida, no dia do jogo, momentos antes. Então a gente fica aí, mas creio eu que ele deva vir naquela espinha ali, aquela escalação que ele vem sempre montando, né? Com o Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton, Eric Pulgar. Aí resta saber se ele vai manter o Vitor Hugo, vai voltar com o Thiago pro jogo. O Thiago vem jogando muito mal, né? Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e na frente Gabigol, provavelmente. Esse deve ser o time do Flamengo. Vamos ver, mas o Sampaoli não é muito de repetir escalação. Então vamos ver amanhã, só confirmando amanhã antes do jogo, essa escalação do Flamengo para o confronto contra o Alcas, beleza? E para a gente finalizar, uma notícia ruim, né? O Flamengo, as meninas da Gávea foram eliminadas assim de forma constrangedora pela mesma equipe do Santos, jogando também na Vila Belmiro, só que o jogo foi no domingo às 10 da manhã, né? O Flamengo foi superado pelo placar de 4-1, já havia perdido o primeiro confronto por 3-1, então no agregado ficou 7-2 para as Sereias da Vila, né, as meninas lá do Santos, as jogadoras do Santos, que venceram com méritos a equipe do Flamengo, e dessa forma o Flamengo dá adeus ao Campeonato Brasileiro Feminino 2023, equipe inclusive que teve um investimento muito grande nessa temporada. Foi assim até de certo ponto decepcionante essa eliminação, porque se esperava um pouco mais da equipe do Luiz Andrade, uma equipe até que chegou a liderar o campeonato durante várias rodadas, ficou 9 jogos invicto, nesse mesmo período liderou o campeonato, depois ele na reta final deixou baixar um pouco a intensidade, caiu lá para a 5ª posição, onde enfrentou o Santos nessas quartas de final e acabou sendo superado nesses 2 confrontos, não mostrando nenhuma capacidade de reação no segundo jogo, fez ali 1-0, mas não merecia, inclusive, estava bem inferior ao time do Santos, das Sereias da Vila, e no segundo tempo o Santos virou o jogo ali para 4-1 de forma muito fácil e sacramentando a sua classificação para as semifinais. E as semifinais da competição vão ter Santos e Corinthians, Ferroviária e São Paulo, uma surpresa, porque eliminou o Palmeiras, que era um dos grandes favoritos à conquista do título, ao lado do Corinthians, que é um dos times mais fortes da competição. Então São Paulo eliminou o Palmeiras e vai pegar a Ferroviária nas semifinais, e o Flamengo dessa forma dá adeus à competição. E nessa semana mesmo, ontem, o Flamengo comunicou
a demissão do técnico Luiz Andrade, esse que estava à frente da equipe feminina desde 2021, e o Luiz Andrade, ao que tudo indica, não vai deixar muita saudade não, porque realmente o time não vinha atuando numa regularidade que se esperava, principalmente após o investimento que o Flamengo fez para reforçar a equipe feminina, trazendo jogadores ali de grande gabarito, né? Inclusive entre elas a goleira Bárbara, a Augustina, a Darlene, que já estava no elenco, trouxe a Duda, que também, né, reforçou, jogadora de seleção brasileira, Thaísa, né, Solly James. Então, assim, jogadoras que têm, Crivellari, né, que tem jogadoras que têm um gabarito por terem atuado em outras grandes equipes, com passagem em seleção brasileira, mas infelizmente o Luiz Andrade não conseguiu fazer esse time andar e parou ali, morreu na praia, literalmente, contra o Santos, perdendo aí placar agregado de 7-2 e se despedindo do torneio feminino. Então é isso, galera. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe aí nos comentários e também podem ouvir o podcast nas plataformas disponíveis de podcast. Beleza? Então é isso, galera. Se cuidem e saudações rubro-negras.